não é que se batam recordes de temperatura absoluta. Nós vamos ter um período longo com temperaturas altas e um período longo com temperaturas altas e noites tropicais, como se costuma dizer, noites onde a temperatura está tão elevada que não dá para as casas arrefecerem. Basicamente é esse o problema. Ora bem, nós aqui temos várias questões. Temos uma questão que tem a ver com como é que se vive com o calor, e atenção, nós hoje em dia fala-se muito de alterações climáticas e de mais vagas de calor, mas o calor sempre esteve presente na história da humanidade e há regiões da Terra onde as pessoas vivem normalmente, diria assim, e viveram durante milénios com muito calor, portanto, e ao longo desse período foram encontrando formas de viver com o calor, que é uma coisa que parece que às vezes nos esquecemos, não é? Depois temos um outro problema que é a fragilidade ao calor, que é maior nas pessoas idosas e pessoas com certo tipo de patologias, não é? Designadamente, por exemplo, diabetes, problemas coronários, enfim, algumas questões que as tornam mais suscetíveis de o stress térmico ou stress hídrico. Basicamente isso se traduz na perda de líquidos no corpo, poder provocar episódios que levam à morte. E por fim temos questões que têm a ver com o nosso desenho urbano, o nosso desenho de arquitetura e a tecnologia. Vamos tentar rapidamente falar destes. Primeiro que tudo, portanto, de facto, nós estamos numa região do mundo que não é de forma nenhuma aquela que tem mais vagas de calor ou onde há mais calor. Quando nós olhamos para os mapas das zonas mais fustigadas, encontramos naturalmente a África, a zona não é a África toda, mas digamos a zona central de África, encontramos muito, e o que é um bocadinho contra-intuitivo, pode ser contra-intuitivo, boa parte dos Estados Unidos, que tem flutuações climáticas muito grandes, tem muito frio no inverno e muito calor no verão, e há zonas de muito calor mesmo, o Arizona, o Texas, a própria Califórnia. O Kansas? Quer dizer, muitas zonas ali que são muito sofrem vagas de calor, o México também, naturalmente, e a Índia, por exemplo, há uma zona também muito fustigada, a Índia, zonas ali também do sudeste africano, asiático, perdão, e a Europa nem sequer é das zonas mais fustigadas. No entanto, quando nós olhamos, podemos dizer que se calhar nem todos medem isto como deve ser, mas quando nós olhamos para as mortes por calor, a Europa está entre as regiões do mundo com mais mortes por calor, mas de uma forma absolutamente desproporcionada. E mesmo países que têm menos vagas de calor do que alguns países da Europa, como é o caso do Japão, ou o caso da Coreia do Sul, são países que conseguiram adaptar-se e têm hoje em dia infraestruturas mais preparadas para dias como aqueles que vamos viver. É evidente que nós, conforme vamos andando um pouco para o norte da Europa, e no norte da Europa aparecem estas vagas, a despreparação, digamos assim, ainda é maior. E aqui vale a pena ir atrás e tentar perceber como é que, historicamente, estas coisas foram sendo feitas, digamos assim. E desse ponto de vista, aquilo que nós notamos e que é muito diferente hoje do que era até ao século XIX, no essencial, enfim, com pequenas alterações, é que nós temos, primeiro, pessoas que vivem em cidades. Digamos, viver em cidades predominantemente não era a forma dominante de vida durante a maior parte da história da humanidade, e depois em cidades que cresceram muito depressa, cresceram verdadeiramente como colmeias muito rapidamente, com tecnologias de construção que são boas para construir depressa, por regra não são muito boas para ou preservar o calor, ou proteger do frio, coisas desse género. E desse ponto de vista, quando nós olhamos, por exemplo, para a forma como se construía, e de certa forma ainda se constrói na Europa Mediterrânea e no Norte da África, encontramos algumas maneiras de preparar as pessoas para o calor excessivo. Por exemplo, nós temos uma relação entre a dimensão das janelas e a dimensão das paredes diferente. As janelas são, por regras, mais pequenas. As paredes são mais grossas e construídas também de materiais que têm uma inércia térmica, portanto, aquecem e arrefecem muitíssimo mais devagar do que, por exemplo, o cimento ou o tijolo. Portanto,
e depois ainda temos outros mecanismos que são importantes. Alguns muito óbvios, não é? Portanto, pátios, águas correntes, portanto, pátios onde existem água, portanto, nós vemos isso desde, nos egípcios, nos romanos, não é? Portanto, não é só... Olhem para as casas romanas. Exatamente. Pronto. Portanto, evidentemente nem todas seriam assim, em Roma não seriam todas assim, não é? Não, eram horríveis uns prédios assim. Não seriam todas assim, como é óbvio, mas havia digamos, este conhecimento antigo. As casas eram, por exemplo, feitas de adobe, que é argila consolidada, ou de grossas paredes de alvenaria de pedra, como se dizia. Portanto, tudo isto criava condições para um maior isolamento. E havia, além disso, às vezes, outros tipos de mecanismos, por exemplo, também arquitetónicos, quando nós vamos para uma zona que não tem esta tradição, que são, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sobretudo mais a sul, o que encontramos são casas que de alguma forma estavam preparadas para os dias de calor. Por exemplo, uma coisa que nós vemos muito nos filmes, que é aquelas varandas cobertas. Os alpendres. Os alpendres, onde as pessoas passavam boa parte do tempo. Depois havia outros mecanismos. Por exemplo, muitas das casas estavam construídas com zonas preparadas para gerarem correntes de ar. Portanto, quer correntes de ar horizontais, o ar passado de um lado para o outro, quer, às vezes mesmo, uma espécie de chaminés altos, não é bem chaminés, porque são quase pequenas torres, que como que captavam o ar mais em cima e traziam para baixo para fazer circular o ar dentro de casa e não viver naquela zona mais próximo do solo, onde muitas vezes a temperatura é mais elevada e, sobretudo nas cidades modernas, é muito mais elevada. Porque nós temos uma arquitetura das cidades modernas muito baseada no cimento e no betão, quer dizer, no betão, no vidro, por exemplo. O vidro também não é muito amigo de proteger do calor, mesmo vidros duplos são melhores, não é? Todos sabemos isso, mas não são ótimos. Temos prédios muito elevados, as pessoas vivem em sítios muito elevados, onde o sol bate de chapa. Muitas vezes não temos cuidado nenhum com a orientação das casas. Portanto, as casas são construídas onde dá jeito. Portanto, isto basta andar pelo país para perceber isso. E isto acontece em boa parte porque quem constrói as casas não tem memória do lugar. Não é? Não tem memória do lugar. Eu, quando estou... as aldeias e as cidades cresciam organicamente. Portanto, e quem as construía ia orientando as casas e colocando-as de uma forma que protegia dos excessos. Sabia para onde é que vinha a enxurrada no inverno, sabia quais eram os sítios onde é que nascia o sol e se punha o sol. Hoje as pessoas às vezes compram uma casa e não têm sequer noção de onde é que, se a casa vai ter boa ou má luz. Não têm noção nenhuma. Quer dizer, não sabem, não estão habituados a olhar para o sol, saber onde é que o sol se põe, onde é que o sol se levanta, onde é que o sol está ao meio-dia, não têm nenhuma noção disso. Portanto, e nem sei se nas escolas lhes dá essa formação. E, portanto, tudo isto... e depois temos outros materiais ainda que ainda são piores, por exemplo, o alcatrão, não é? Nós sabemos que basta andar no carro, que os carros têm termómetros, nós às vezes saímos da garagem, aquilo está mais ou menos, quando pomos o carro em cima da autoestrada, de repente o termómetro sobe 3 ou 4 graus ou mais, não é? Portanto, e se além disso tivermos zonas onde o vento, não há vento, onde o ar não circula. Lisboa, felizmente, por exemplo, ou mesmo o Porto, as nossas cidades que são cidades litorais, não têm muito esse problema. Mas cidades menos litorais têm muito mais esse problema. Por exemplo, uma cidade que tem excessos, digamos, de temperatura, de frio e de calor maior do que a maior parte das cidades litorais é Coimbra. Coimbra torra-se no verão e frija-se no inverno, não é? Portanto, é uma coisa... Literalmente falando. Portanto, temos de facto, condições diferentes. Agora, mesmo assim, ainda um outro elemento muito importante e que nós nem sempre valorizamos suficientemente, e isso é válido para tudo, que é ter vegetação. A vegetação é importante para fazer sombra. É evidente que quando temos prémios muito elevados não conseguimos resolver isso com vegetação, mas também para gerar umidade, ter um ar, portanto, menos seco, mais úmido, portanto, criar um ambiente que nunca fica em princípio, nunca fica tão quente, não é? É evidente que isto exige cuidados, não é só ter lá a vegetação, é regá-la depois também, porque senão ela fica seca e pode ser perigosa. Portanto, há toda uma dinâmica que é necessário respeitar. Dito isto são
Quer dizer, além de cá muitas outras coisas, por exemplo, uma das coisas que nós deveríamos discutir mais, eu sobre isso não consegui recolher muita informação, mas verifiquei que quando se tentava perceber, por exemplo, como é que as pessoas se protegem do frio, do calor, quero dizer, uma das coisas que para a nossa cultura de andar despido é relativamente paradoxal, é que andar despido não é a melhor forma de uma pessoa se proteger do frio, até pelo contrário. Portanto, certos tipos de roupas que nós encontramos, por exemplo, quando vemos as imagens antigas dos europeus que iam para a África, não é? Portanto, que são as roupas coloniais, como às vezes nós chamamos, os chapéus, as sombrinhas, as roupas largas, as roupas que respiram, que criam um espaço que protege ao mesmo tempo a umidade do corpo e faz circular o olhar ar. Para aquilo que se veste em Marrocos tradicionalmente, Claro, sim. não é? Portanto, a gente às vezes roupas chega lá. fluidas e que circulou o ar. Convido a uma campanha de vindima no Alentejo para perceberem como é que as senhoras andam vestidas. Claro. Todas tapadas, do Todas tornozelo tapadas. ao pescoço. Exatamente, Aliás, a ideia... provérbio, tapa ao frio, tapa ao calor. Nós temos aqui na redação uma pessoa que vem mesmo do Alentejo profundo, que é a Rita Garro, e que diz: o meu avô no verão andava de samarra. Quer dizer, tanto não, mas enfim, mas aquela ideia, eu ontem, por exemplo, estava a ver, andei de carro, e a certa altura via-se uns cidadãos, depois pelo aspecto deviam ser ingleses ou dessa gente assim, num tuk-tuk, e claro, iam mais destapados possível, deviam ir fritos, deviam estar a fritar, coitadinhos. Pois é evidente que ainda por cima, se estivermos ao sol, a incidência direta ainda torna as coisas mais... cria outro tipo de problemas, né? Como também sabemos. Portanto, esta ideia de que está muito calor, vamos despir, não é a ideia correta. Péssimo. E como nós notamos, bastante ir para os países quentes, eles não andam nus, não é? Não andam quase nus, como muitas vezes se vê isso, e então se formos para as escolas nesta época, enfim, já não há aulas, mas se houvesse, isso notar-se-ia bastante bem, rapazes e raparigas, nisso eles andam mais ou menos todos iguais. Portanto, agora temos um outro tema, que eu acho que é um tema que de repente se tornou uma polémica política, inesperada, diria eu, porque quer dizer, nós em Portugal sabemos que a maior parte das nossas casas tem problemas de construção. Não tem paredes duplas, não tem vidros duplos, temos o chamado desconforto térmico ou déficit energético, o que tu quiseres. Pobreza energética. Pobreza energética, dá-se muitos nomes, mas quando no inverno, com o frio, tal, as pessoas gelam dentro de casa, têm aquecedores que não são os mais eficazes, essas coisas todas. Tudo isso é verdade. Mas, além disso, nós temos... Para um país com as nossas características climáticas, nós temos muito pouco ar-condicionado. Quer dizer, nós temos, enfim, os dados que eu encontrei são 19% das habitações com ar-condicionado. É a média europeia, curiosamente, mas temos bastante menos que a Grécia, que tem quase 2/3 com ar-condicionado. A Espanha, um pouco mais de metade. A França está pouco melhor do que nós, mas estamos muito melhor que a Alemanha. A Alemanha é 3%. O Reino Unido é 5%, portanto, praticamente não existe. E na hora disso, depois nós vamos para os Estados Unidos, ou para o Japão, ou para a Coreia do Sul, e são 80%, 90% das casas com ar-condicionado. No caso dos Estados Unidos, onde também há muitos excessos climáticos, muitos extremos climáticos, quero dizer, e os extremos climáticos lá são mesmo extremos, muito mais violentos que os nossos, tufões maiores, ventanias maiores, portanto, ciclones e tornados, vagas de frio, que gela tudo a menos 40 graus, vagas de calor, está tudo mais de 40 graus, há lá de tudo e com fartura. Mas eles vivem lá, não é? E foi lá que apareceu o ar-condicionado. O ar-condicionado, já agora brevemente, o ar-condicionado apareceu pela primeira vez, enfim, o princípio do ar-condicionado, que é fazer frio, não é fazer frio, depois já vemos como é que se faz frio, trocar calor para ter ar mais frio, já se conhecia, porque já havia formas de fabricar gelo, portanto, isso já se conhecia, mas não se tinha ainda encontrado formas ambientais. Isso é encontrado pela primeira vez numa tipografia de Nova Iorque. Portanto, foi uma tipografia, porquê? Porque demasiado calor, com umidade e tal, esborratava as tintas, e os donos da tipografia tinham lá um engenheiro que conseguiu desenvolver o ar-condicionado. Um senhor, já agora digo aqui o nome dele, um senhor chamado
Willis Carrier. Pronto, e aquilo começou a entrar em várias fábricas, em instalações grandes, foi assim que começou. Quando é que se popularizou? Popularizou quando alguém descobriu que se instalasse aquilo numa sala de espetáculos, num cinema, o cinema estava a começar a aparecer, isto acontece bem nos anos 20, não é? De repente, ir ao cinema, atenção, a publicidade às salas de espetáculo não era o filme que lá estava, era o ar-condicionado que lá se oferecia. Portanto, dizia às pessoas, venha ver um filme que aqui está fresquinho. Qual é o filme? Não interessa, está fresquinho. Portanto, e isso ao princípio era caríssimo, quer dizer, um aparelho de ar-condicionado custava mais do que um automóvel, portanto era uma coisa muito, muito, muito cara. Aliás, é um Sr. Gates que pela primeira vez instalou na sua casa um ar-condicionado e teria sido um valor... Nem se sabe se ele uma vez lá viveu e se aquilo uma vez funcionou. Mas foi a sua mansão a primeira a ter, depois vulgarizou-se completamente, sobretudo no pós-guerra, naquele período de crescimento explosivo dos Estados Unidos. A Europa nunca entrou por aí. Ou grande parte da Europa nunca entrou por aí, exceto nos espaços, digamos, de trabalho, onde isso é obviamente necessário. E agora, em França houve aquela vaga de calor, a França foi o país que mais sofreu nesta última vaga de calor, houve declarações extraordinárias, designadamente num vice-presidente da Câmara de Paris, a dizer uma parte dos nossos problemas são o ar-condicionado, é por causa do ar-condicionado dos americanos terem muito ar-condicionado que nós temos as alterações climáticas e, portanto, nem pensar em fazer ar-condicionado porque isso contribui para as alterações climáticas. Bem, primeiro, de que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de um sistema de troca de calor. Basicamente é esse o sistema de funcionamento do ar-condicionado. Portanto, é um sistema que permite tirar calor dentro das casas e empurrá-lo para fora das casas, digamos assim, através de evaporadores, condensadores e compressores. De forma muito sintética, é isso. É evidente que ao tirar calor dentro das casas e mandá-lo para fora das casas fica mais quente. Mas não é significativo, quer dizer, apesar de todo o espaço interior das casas, comparando com o exterior, é uma fração mínima, não é? E este sistema, que é o sistema que também das bombas de calor, portanto, é um sistema, do ponto de vista energético, muito eficaz. Só para te dar uma ideia, por exemplo, se nós usarmos um aquecedor daqueles de ventoinha, um aquecedor de inverno, daqueles que usamos às vezes em casa, gastamos 1 kW de eletricidade e não conseguimos ter 1 kW de efeito térmico, nem nada que se pareça com isso. No caso do ar-condicionado, usamos 1 kW de eletricidade e conseguimos ter um efeito térmico que pode chegar a 5 kW em termos de balanço energético entre interior e exterior. Portanto, é um mecanismo muito eficaz do ponto de vista do consumo de energia. Portanto, é muito estúpido, para ser franco, achar que se deve combater o ar-condicionado. Mas, no entanto, é uma cultura dominante em muitos países. Quer dizer, há razões que têm a ver com aquilo que nós já falámos aqui dezenas de milhares de vezes, que é ninguém quer afetar o mínimo o seu conforto e, portanto, há gente que... quer dizer, há legislação que impede de instalar um ar-condicionado se ele fizer aumentar o ruído no prédio em 2 decibéis. Não é nada. Não é nada. Portanto, há legislação, por exemplo, na Suíça, no Cantão de Genebra, em que para instalar um ar-condicionado é preciso ter receita médica. É preciso demonstrar que se tem uma doença e que, portanto, se precisa de ar fresco. E há muito aquela ideia de que, como é consumo, neste caso de eletricidade, e é consumo de energia, tudo quanto é consumo de energia favorece o aquecimento global, digamos, alterações climáticas e, portanto, a transição energética precisa que a gente consuma menos energia, que é o argumento, designadamente, da esquerda francesa, que, aliás, deu uma espécie de estendeu uma passadeira vermelha para a direita francesa e até para a direita radical, porque o senhor Le Pen já veio dizer as pessoas não podem morrer porque de repente há esses senhores que não querem que nós instalemos uns aparelhos de ar-condicionado, sendo que isto é rigorosamente verdade. Há aqui um estudo que eu consultei, enfim, é uma coisa um pouco especulativa,
mas que dá a indicação de que, com algum esforço, que não é muito esforço, portanto, só para dar uma ideia, a estimativa de mortes na Europa com as vagas de calor de 2022 foi de 61 mil mortes, conjunto da Europa. Se baixasse a temperatura para, portanto, se houvesse 40% das casas em vez das atuais 20%, baixaria para 54 mil mortes. Se a cobertura das casas fosse semelhante à dos Estados Unidos, teríamos sensivelmente metade das mortes. Portanto, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas que poderiam ser salvas, ou pelo menos não morrer tão cedo, se houvesse digamos, na Europa algo de semelhante. Não falemos dos Estados Unidos, falemos da Coreia do Sul, que é um país que até vem de trás em relação à Europa em termos de desenvolvimento económico, agora, enfim, está noutro ritmo, ou o Japão. Ou a China, ou sítios... A China, enfim, a China, as coisas... A qualidade de construção na China é muito complicada. Em Macau e Hong Kong não se vive sem ar-condicionado. Claro, mas aí estamos numa zona completamente tropical mesmo. E é horrível porque é um calor úmido. E sufocante. E portanto, não dá para ter estas ideias. Sim, mas estas ideias estão muito em voga. Isto é um problema em todo lado. Quer dizer, as normas existentes para a construção e para a instalação destes equipamentos são de tal forma draconiana. Não, o problema é pior. É que, por exemplo, em França há um sistema que é assim: as casas não são classificadas apenas do ponto de vista da eficiência energética, são também classificadas do ponto de vista do consumo de energia. Portanto, há um limite do consumo de energia que essas casas podem ter para permitir, primeiro, que possam aumentar a renda, que possam sequer ser arrendadas. Há classificações energéticas que não permitem que sejam arrendadas, outras que possam aumentar a renda. E durante uns tempos, e brevemente, que possam sequer ser comercializadas ou habitadas. O que faz com que, mesmo casas que às vezes têm ar-condicionado, como o ar-condicionado, mesmo sendo eficiente do ponto de vista energético, consome energia, o mais fácil é desligá-lo ou tirá-lo ou desmontá-lo, para ter uma classificação melhor e ainda conseguir ter as casas no mercado. Portanto, há mecanismos completamente perversos. Quer dizer, não são todos iguais, varia de país para país. Há mecanismos que têm a ver também com os vizinhos. Portanto, às vezes basta, por exemplo, há países em que é preciso a unanimidade do condomínio. Já sei o que é, não é? A unanimidade do condomínio. Portanto, tudo isto criou... Isso é uma contradição entre os termos, é uma impossibilidade técnica. A unanimidade do condomínio é uma impossibilidade técnica. Às vezes é aquelas coisas que se põem na lei para impedir que alguma coisa aconteça. A nome da democracia. Estás a ver? Então, houve uma autora aqui também por causa do alojamento local em que tivemos quase nesse ponto, não é? Também que era uma coisa a unanimidade do condomínio. Portanto, isto é, nós temos que, por um lado, há várias coisas que é necessário fazer, além do cuidado que é necessário ter. Por exemplo, ontem o governo veio... Eu hoje, infelizmente, no Vencedor não consegui falar muito sobre isso, porque, entretanto, tive um problema técnico, digamos assim, de comunicações. Mas uma coisa é estar preparado, portanto, as pessoas saberem o que devem fazer. Eu acho que a preparação, os avisos chegaram... Não é os avisos chegam a horas, que vamos estar a assustar as pessoas fora de tempo. Agora, o que devem ou não fazer é algo que se devia ensinar na escola, como é que se faz ou não faz num sismo, por exemplo, que é uma coisa que, apesar de tudo, há preocupação de ensinar sempre, em permanência. Isto é uma permanência, portanto, temos que ter as pessoas preparadas para isto. Mas, além disso, há questões que têm a ver com o desenho urbano, portanto, têm a ver com o tipo de construção, como é que se constrói ou não constrói, e têm a ver também com os equipamentos. E eu não sei, porque não consegui encontrar legislação sobre isso, se nas medidas que existem no quadro da transição energética de financiamento de alterações nas casas que permitem, por exemplo, pôr janelas de vidro duplo, também há ou não algo que tenha a ver, por exemplo, com equipamentos deste tipo. Bombas de calor para o frio, ar-condicionado para bombas de calor são muitas vezes equipamentos que vêm juntos, mas que possam funcionar para isto tudo. Porque nós vamos viver com mais extremos, mesmo que vamos viver com mais extremos de frio e mais extremos de calor. Isso temos de nos preparar para isso, porque também sabemos outra coisa. A Europa, de facto, até agora, era uma das zonas relativamente protegida de ondas de calor. É o continente que está a aquecer mais depressa. Portanto, e como está a aquecer mais depressa, vai
vai ter alterações mais rápidas e mais frequentes.